O Perimetral Podcast dessa semana recebe um baita comunicador. Ele é um cara que marcou e que marca o rádio aqui no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, ele ajudou a criar a Ipanema FM, essa rádio que fez tanto sucesso aqui em Porto Alegre que a gente sente saudade até hoje. E ele também é a voz por trás de 2 programas clássicos na 102.3, A Hora do Rush e Boys Don't Cry. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Borba. Muito obrigado por estar aqui, Mauro. Obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigado pelas palavras amigas. Tu sabe que eu já disse pro Mauro isso muitas vezes. Eu sou tua fã, escuto os programas e desde o tempo da pop rock, tá? Já faz tempo, então. Que legal. Tem uma história já bem extensa, né? São 40, e intensa também. 40 anos de rádio, né, Mauro? É isso? Esse ano, agora de 2025, eu completo 45 anos. 45, caramba! Eu tenho 46, viu? Então, tamo ali. Tamo ali. Inclusive, eu tô pensando assim, o que eu vou fazer com isso, Poxa, né? Não sei se eu vou fazer alguma coisa. 45 anos de rádio em Porto Alegre. Descontando aí no meu início, que durou um tempo pequeno, mas que foi onde eu comecei lá em Cachoeira. Mas aqui em Porto Alegre é que a coisa realmente aconteceu, né? Pois tu veio de Cachoeira. Sabe que eu sempre brinco que Cachoeira meio que sofreu uma diáspora, eu acho, né? Porque o que tem de gente de Cachoeira do Sul, aqui na Zero Hora, na RBS, nos veículos de comunicação em geral, tem muita gente de Cachoeira que tem isso no DNA, parece, né? Como é que pode isso? Eu acho que tem uma coisa assim, que Cachoeira é uma cidade com poucas possibilidades de emprego, né? Uma cidade que não tem muita indústria. Isso explica a evasão de muita gente, né? Mas no meio da comunicação, aí tem uma coisa mais específica. O rádio mesmo, né? Teve muitos radialistas conhecidos e tal, que vieram de Cachoeira, e isso, de certa forma, me influenciou também, né? Porque eu era jovem lá e via o Edgar Schmidt, o Laerte de Franceschi, o Nilton Fernando, né? Que depois veio ser meu chefe, meu colega, brilhando nas emissoras de Porto Alegre, e eu quero ser que nem eles, eu dizia, né? E isso me ajudou a querer ser radialista e tudo, né? Tu começou lá em Cachoeira com uns 15 anos, por aí tu já estava mexendo, tu cobria as folgas do pessoal. Como é que é essa história? Me conta. Na verdade, assim, eu ia no estúdio da Rádio Cachoeira AM, né? Não tinha FM ainda, né? Eu ia lá passear, assim, eu ia com meu pai. Meu pai tinha um programa na rádio, né? Um programa de música nativista, e ele tocava também em conjunto de baile, era músico, né? E o programa ele tinha aos sábados, então ele me levava, porque, né, eu ia junto ali para passear, para olhar, para ficar ocupado. E eu achava bacana aquilo, né? Então, desde muito pequeno, eu frequentava o estúdio da Rádio Cachoeira, que era perto da minha casa, né? Era uma região ali onde eu vivia, depois eu estudei no colégio ali perto, né? O estádio Joaquim Vidal era em frente à rádio, e a gente morava ali perto. Então, com 15 para 16 anos, eu já comecei a mexer na mesa de áudio da rádio, né? Então, e os operadores queriam tirar aquela folguinha e diziam, preciso sair, não tem ninguém hoje, não sei o que. Eu faço, né? E eu comecei a ficar ali, segurar alguns horários, até que surgiu uma vaga, e aí eu já estava com 16 anos. E fui contratado, mesmo sendo menor de idade. Caramba, que eu acho que é uma coisa outros tempos também, outros tempos, né? Porque hoje não poderia, nem né? tinha legislação ainda, talvez. Ou a legislação era mais tranquila, não sei. O fato é que eu fui contratado ainda menor de idade e... Isso em que ano, então? Isso foi em 75. 75. E aí eu comecei a trabalhar no rádio já efetivamente, né? Mas e dali a Porto Alegre foram muitos anos? Não? Não, eu fiquei lá 2 anos e pouco. E aí já veio pra cá com 18, assim, 17, 18 anos? Isso, quando eu não consegui me liberar do quartel, porque eu tinha aquele limite ali, né? Aos 18 anos, jovem, se apresente, se aliste, né? E eu não queria ir pro quartel. Aí quando eu consegui escapar do quartel, que foi no último dia possível, assim, eu fiquei liberado, daí eu já estava com 18, aí eu vim para Porto Alegre. Então eu trabalhei lá 2 anos e pouco,
né? E tu veio para cá para estudar? Eu vim para estudar. Eu vim para fazer uma faculdade, mas também para trabalhar, porque eu precisava trabalhar, né? Meu pai, na época, disse, não, pode ir e tal, mas eu não posso te bancar, né? Para tu viver em Porto Alegre, eu te mandar a grana todo mês, né? Teu pai era de um conjunto nativista famoso, não? Lá era bem conhecido, sim, mas... Diz um nome aí só para ver se os nossos... o nome dele era Sereninho, o apelido artístico, né? Seu Adão Sereninho. Ele tinha uma dupla de música gauchesca, assim, né? Que era Joá e Sereninho. E eles se apresentavam em bailes e tal. Na época ainda muito com pouca estrutura, assim, né? E era violão e gaita. Aí depois foi aumentando, né? Aí virou um conjunto. E aí eu vim para Porto Alegre, como eu costumo brincar, né? Cheguei na capital inocente, puro e besta, como diz a música do Raul Seixas, Sessão das 10, né? A música do Raul Seixas, onde ele canta que ao chegar do interior, inocente, puro e besta, ver teatro, ver cinema era a minha distração. Te apaixonou por Porto Alegre? E aí eu já conhecia, né, Porto Alegre, mas me apaixonei e ao mesmo tempo tinha umas preocupações, assim, que eu não tinha lá, né, da cidade, assim. A minha avó me dizia, a minha avó me alertava muito, assim, ela ficou muito preocupada, né, e a mãe do meu pai, ela dizia, cuidado que em Porto Alegre tem muito assalto, então usa sempre o dinheiro no bolso de trás. Até hoje eu tenho esse cuidado, né, e claro, cidade grande com todas as suas coisas, né. E aí eu vim para cá para trabalhar e fazer uma faculdade. E aí? E aí eu não queria, eu não sabia se o rádio ia ser eu queria, né? Mas eu não sabia se ia conseguir. Daí, num primeiro momento, eu fui trabalhar no Banrisul. Fui bancário, trabalhei no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Porque o dinheiro, né, era interessante, eu podia pagar a faculdade. Que faculdade que tu fez? Eu fiz Unicinos, eu fiz comunicação social. Jornalismo? Jornalismo. Ah, que legal isso. Então tu trabalhava e estudava ao mesmo tempo? Eu trabalhava e estudava. E consegui pagar a faculdade, que não era barata, né? E não é, até hoje. Mas eu fiz a URGS e não passei, fiz a PUC e não passei, aí fui para Unicinos. E fiz a faculdade, e aí nesse tempo em que eu estava no banco e fazendo a faculdade, me liga o meu amigo Newton Fernando, que na época, que era meu conterrâneo também, né, já citei ele antes. O Newton estava trabalhando na Bandeirantes São Paulo, na FM Bandeirantes e na TV Bandeirantes, depois de ter passado por aqui na Difusora, Difusora Rádio e Televisão. E aí o Newton... E a gente era muito ligado, assim, porque a gente tinha um projeto imaginário, né, de fazer uma rádio diferente. Projeto que depois se tornou realidade. Depois veio se tornar realidade. Isso é uma coisa com a Ipanema incrível, FM. assim, né, na minha vida. E aí o Newton, um dia eu tô lá no banco, trabalhando, né, ali, trabalho burocrático, bancário, né, não gostava daquilo, né, mas era necessário. E o Newton me liga e disse, tô indo para Porto Alegre, porque a Bandeirantes ganhou a concessão de uma rádio FM em Porto Alegre, vai ser a Bandeirantes FM, e eu tô te ligando porque tu é a primeira pessoa que eu pensei pra gente fazer aquele nosso projeto. Eu disse, não acredito, né? Aí tu largou o banco na mesma hora. Na hora. Aí fui falar com o meu chefe, que era o Cláudio, e esqueci o sobrenome dele agora. O Cláudio ainda tentou argumentar, né, que o banco poderia ser uma carreira interessante. Tu tinha futuro como bancário? Eu tinha futuro como bancário. Imagina. Né? Eu escrevia muito bem a máquina de escrever, né? O computador ainda não... Se já existia, ele não tinha chegado ainda. E eu escrevia bem porque eu tinha feito aquele curso de datilografia. E quando eu trabalhei na Rádio Cachoeira, uma época eu fazia programação musical da rádio.
E então eu tinha que escrever a lista das músicas do dia inteiro. Eu passava o dia na máquina, né? Além de ser operador em alguns O momentos. banco não queria te perder de jeito nenhum. E aí... Mas eu disse para ele na hora, disse, Cláudio, não tem o que fazer, é um projeto de vida, assim, eu gosto de rádio, eu sonho com isso, e eu e o Newton temos um projeto que a gente agora vai botar em prática, que era uma rádio que veio a ser depois a Ipanema. E a gente conseguiu, isso é que é mais louco, né? E aí começou, aí o Newton veio, eu disse, que dia tu chega? Ah, tô indo, né? Aí ele chegou, a gente foi imediatamente sentar e conversar sobre como que a gente ia fazer, né? A rádio, que era a Bandeirantes, que foi um projeto assim que antecipou a Ipanema, porque a coisa começou, na verdade, ali na Bandeirantes. Tá. E depois que virou Ipanema. E depois virou a Ipanema. Mas desde sempre tinha aquela ideia de fazer algo diferente, assim, porque a Ipanema é isso, né? Ela talvez tenha conquistado a fama que conquistou por trazer uma visão diferente do rádio, né? E tocava coisas diferentes, alternativas. Sim, essa era a nossa ideia. Primeiro a gente achava que faltava uma rádio diferente, assim, porque até uma questão mercadológica, né? Se tu faz exatamente o que os outros estão fazendo, a gente achava assim, a tendência, tu tem que ser melhor, então, né? Ou fazer aquilo com alguma coisa, algum atrativo que faça com que as pessoas passem a te escutar. Mas também tinha uma coisa da gente querer tocar coisas que a gente gostava. Porque a gente queria tocar algumas coisas que a gente achava assim, que tinha que tocar no rádio, mas que não estava tocando. Dá alguns exemplos, assim, o que tu queria tocar? A Bandeirantes começou, ela era muito MPB, assim. Então tocava muito Caetano, Gil, tocava algumas coisas mais estranhas, digamos assim, como Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, mas era uma programação... refinada, assim, né? De um nível, a gente achava aquilo muito bom. E alguma coisa de estrangeiro, assim, mas a gente ainda naquela fase era muito Beatles, né? E eu não conhecia muito rock ainda, né? É? E fui conhecer ali né, no trabalho. Então a gente tocava umas coisas assim, diferentes, né? Algumas coisas. E aí começa a divulgação dos artistas locais. Porque isso vinha da Continental. Eu conhecia e gostava muito da Continental. Quando eu vinha passear em Porto Alegre, assim, visitar meus primos aqui, eu ficava ouvindo a Continental, porque eu adorava a Continental. A Continental antiga, né? Que era 1120. Depois teve outra Continental, né? Mas aquela Continental que o Júlio First trabalhou, né? Que fazia o Vivendo a Vida de Li, aquela coisa toda. Eu ouvia aquilo, daí eu ouvia Cleito Cledira, Almôndegas, né? E Hermes Aquino, e todas aquelas bandas novas, eu achava aquilo sensacional, sabe? E aí tu quis, de alguma maneira, trazer isso. No início dos anos 80, ela já estava indo para o final, assim, ela já não tinha mais a mesma relevância, já o FM já vinha ali tomando conta, né? E ela era em AM, né? Era uma rádio AM. E a gente herdou um pouco aquela coisa da Continental de ser uma rádio, também tinha um texto muito criativo, irônico, né? Na época da ditadura militar, eles faziam textos irônicos, né? Tipo, eles iam dar acontecia uma coisa em Brasília, eles falavam, né? Nuvens escuras no céu indicam que vai chover, e aquilo era um subtexto, claro, assim, né? Claro. E a gente achava aquilo sensacional, né? A Rádio Continental inovou muito, assim. E como é que foi botar Ipanema no ar? Assim, tu lembra até hoje de como é que foi isso? Claro, primeiro tinha a Band, mas a Bandeirantes, a gente colocou primeiro a Band, né, no ar, a Bandeirantes FM. Aí agregamos algumas pessoas que a gente precisava, né? No início a rádio era toda ela gravada, só com a voz do Newton. E eu e ele fazíamos a programação musical. Eu fazia uma parte do dia, ele fazia a outra parte. Mas a gente fazia a lista das músicas, né? A gente não tinha muito disco, porque pois é, a rádio não tinha um acervo, ela era uma rádio nova, ela inaugurou, não tinha nada dentro. E tem entendeu? isso, ainda tinha que ter disco, né? Tinha que ter os bolachões para tocar, senão não conseguia. O pessoal da nova geração às vezes tem dificuldade de entender esse processo, né? Mas não existia a música no computador, não existia o computador ainda, né?
a gente fazia tudo com discos e com fitas de rolo, né, cartuchos, né? E bom, a Bandeirantes, ela marcou muito, assim, as pessoas gostavam, quem conhecia gostava muito, mas ela não teve uma grande audiência. E aí aconteceu uma coisa que primeiro nos assustou, mas depois nos beneficiou, que foi o fato da Rede Bandeirantes, que era a proprietária da emissora, ter comprado a difusora do Morro Santo Antônio ali, né, dos Padres Capuchinhos, né? Eles compraram a TV, rádio, difusora AM, FM, compraram tudo, compraram a empresa toda, o prédio, né? E aí eles ficaram com 2 FMs. Eles tinham já a difusora FM, que era uma rádio que na época só tocava música brasileira, mas não tinha uma grande audiência, assim. E a nova Bandeirantes, que nós estávamos fazendo aquela loucura que eles diziam que era, né? Eles diziam pra gente nas reuniões, mas vocês tocam música muito estranha. Imagina. Isso não vai dar certo, você tem que fazer que nem a Rádio Cidade. Olha a Rádio Cidade aí, olha o sucesso que é, né? E a gente, mas a gente nem sabia fazer uma Rádio Cidade, né? E, pô, eu era um guri, né? Assim, o Nilton já era um pouquinho mais velho, já tinha mais experiência, mas... enfim, e a gente não queria fazer uma Rádio Cidade, a gente queria fazer a nossa rádio. E, bom, aí nessa mudança, a Bandeirantes, inclusive, ela ficava numa casa ali na José Bonifácio, na rua José Bonifácio, em frente o Brick ali da Redenção, né? Não foi à toa que ela surgiu ali no Bonfim, né? Que tinha tudo a ver com a cultura, inclusive, que a gente veio depois a fomentar e vivenciar. Quando a Bandeirantes comprou a difusora, obviamente eles levaram a Bandeirantes FM lá para o morro, porque tinha aquele prédio enorme lá, né? Não tinha por que manter uma rádio numa casa alugada fora da estrutura da empresa. E quando a gente subiu o morro, eles aproveitaram para dizer, olha, a Bandeirantes, esse projeto de vocês aí na Bandeirantes não tá dando dinheiro. Não estava mesmo, né? Já rendia um pouco, mas não muito. E então vamos fazer uma troca. Vocês ocupem o canal da difusora, aí vocês podem fazer essa rádio meio doida de vocês aí, e a gente vai pegar o canal da Bandeirantes, que era um canal mais forte, mais potente, com equipamento novo. A Bandeirantes era uma baita rádio, assim, né? E com o som, né, poderoso, e a gente vai pegar a Bandeirantes para fazer um outro projeto para ganhar dinheiro. Aí a gente, ok, vamos lá, né? E aí que nasce a Ipanema. Aí nasce a Ipanema. Uma rádio meio doida, isso? Isso, que tinha tudo para não dar certo. Por quê? Mas deu certo. Porque era uma rádio diferente contra o sistema, contra os valores institucionalizados. A gente não fazia o que os outros faziam, a gente tocava coisas que ninguém tocava. A gente não seguia um padrão, assim, né? Porque a maioria das rádios segue um padrão. E na época, né, tinha poucas emissoras, não tinha também tantas rádios como tem hoje, né? Mas, assim, tinha Atlântida, que era a rádio jovem do momento, a Rádio Cidade, um pouco mais popular, mas também era uma rádio do momento, assim, que era líder de audiência, né? Aí tinha as rádios mais consultório de dentista, como a gente dizia, né? Mas era um outro panorama do FM, assim. E a Ipanema, e a Bandeirantes, que depois veio a ser Ipanema, daí começou a tocar rock, tocava Jimi Hendrix, tocava, sabe, Rolling Stones. E ali que tu começou a lançar alguns artistas gaúchos que depois viriam a ser grandes nomes da música. Isso, desde a Bandeirantes, porque o Ney Lisboa, por exemplo, e o Bebeto Alves, o Taranatiriça, né, que depois os seguiram em outras bandas, o Garotos da Rua, essas bandas a gente começou a tocar na Bandeirantes. Mas a Bandeirantes não era uma rádio muito rock, assim, ela tocava algumas coisas de rock, mas ela era mais MPB e até jazz em alguns momentos. Na Ipanema,
aí acontece um fenômeno mundial e nacional muito forte, que foi o surgimento do rock dos anos 80, né? Que aí começou a sair Paralamas, Kid de Abelha, né? Legião Urbana, Lulu Santos e a gente que já tinha um pé no rock foi beneficiado, porque aquilo já tinha a ver com a gente. Claro. Aí deixou de ser o pé, passou o seu corpo inteiro, O mergulhou corpo de inteiro. cabeça E a gente aí mergulhou no rock dos anos entendeu? 80. Tipo, é isso aqui que tá dando certo. A gente fez o primeiro show do Paralamas em Porto Alegre, foi num circo ali no Parque Marinha. E foi promoção da Rádio Ipanema. E aí todo mundo começou assim, mas tá acontecendo algo novo aí. Veio uma banda que é de Brasília, mas que tá assediada no Rio de Janeiro, lançando o primeiro disco, enche um circo no Parque Marinha, e tem uma rádio aqui que tá começando, que tá por trás disso, para aí, entendeu? As pessoas começaram a olhar pra gente como uma coisa tipo, opa, isso tá crescendo, entendeu? Isso não é uma brincadeira de guri cabeludo maconheiro, como muitas vezes disseram, né? Porque o rock tinha um pouco essa fama também, né? Bom... E tu conheceu esses caras todos? Herbert Viana, sim, claro. Renato Russo... Esse povo todo. Entrevistei todos eles, né? Mais de uma vez, inclusive, alguns até ficaram meio amigos, assim, né? Quem é que era teu amigo? Não, teu o amigo? Frejá, por exemplo. O Frejá, eu entrevistei tantas vezes o Barão e o Frejá, que o Frejá chegava já perguntando como é que tá, como é que tá o fulano e a fulana, sabe? E aí tive alguns episódios, assim, com o Renato Russo teve um clássico, eu já contei várias vezes, né? Mas, enfim, é uma história que é curiosa, porque eu dei uma carona pro Renato Russo no meu carro. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Num carro que eu tinha, que era um Chevette, que já foi, que era um carro bacaninha. Era um baita carro. Não era um baita carro, mas era um carro que tava aí, entendeu? Tava no mercado. Só que o meu carro tava sem o banco do carona. Porque um colega meu queimou com cigarro o banco do carona. E eu tinha levado para arrumar, os caras tiraram o banco para arrumar, onde tinha queimado, né? E eu, naquele dia, por uns 2, 3 dias, eu andaria com o carro sem um banco do carona. Mas tudo bem, para mim estava tudo certo. Só que naquele dia houve uma grande coincidência, porque a Legião Urbana foi dar uma entrevista na Rádio Ipanema e o Renato curtiu muito a história da rádio e começou a olhar os discos e conversando lá com a gente. A banda foi embora e ele disse, vou ficar aqui. Porque eles tinham um compromisso no dia seguinte em Porto Alegre e tal. E ele ficou toda a tarde lá. Nossa! E olhava os discos e pirava, né? Isso já é 80 e... Não lembro o ano agora. Já era o auge da Legião? Não, já tinha estourado. Legião já estava estouradíssimo, né? Não era nem o primeiro disco, já era o segundo, terceiro, que aí eles já estavam no Brasil todo, assim, né? E aí quando encerrou o meu horário, que encerrava às 7, né? Eu fazia a hora do Rush, das 6 às 7, às 7 entrava a Voz do Brasil e eu ia embora. E o Renato Russo ficou lá na rádio. E quando chegou a hora de ir embora, o Renato disse, bom, também vou embora então, né? Vai todo mundo embora, ia ficar só... Claro, ia chegar o pessoal da noite, né? Aí tu ofereceu uma carona no Chevette sem banco. Eu disse, cara, eu te dou uma carona. E aí me dei conta que o meu carro tava sem o banco do carona. Aí eu disse pra ele, cara, só tem um problema. Além de eu não ter um carro assim, né? Pra carregar um Rockstar, o meu carro tá sem o banco. Ele, mas tem outro banco atrás? Eu digo, sim, o banco de trás tá normal. Aí ele, então vamos embora, azar, entendeu? O Renato era muito despojado, assim, né? E aí quando nós chegamos no estacionamento, ele disse, mas vai ficar estranho eu ficar sentado atrás, né, no carro, né? Eu disse, pois vai parecer um táxi. Na época não tinha Uber, obviamente, né? E aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte...
Eu vou aqui na frente, ele se apoiou com o braço assim no vidro, na janela, e foi... se acomodou ali no lado, mesmo sem o banco, e foi ali dando risada, entendeu? E eu carregando o Renato Russo. Imagina se eu tivesse filmado isso. Né? Não tem nenhuma foto, nada desse momento. E o sucesso que isso teria feito agora, né? Nem foto, porque não tinha celular também, não tinha esse negócio de fazer selfie toda hora, né? Que era legal. Outro mundo, né? Era época que, como disse o Cledir no show agora do Cleito Cledir e Vitor Ramil lá no Araújo Viana, era a época que os dinossauros andavam sobre a Terra. Quando eles começaram, né, os almôndegas. É mais ou menos isso. Mas aí levei o Renato Russo e deixei o Renato na frente do hotel e fui embora pensando que loucura isso, né? E... Enfim, essa história tem até uma... Tem no YouTube eu falando isso na MTV. Bah. Tem, foi localizado aí há pouco tempo até. Então, quer dizer, Frejá, Renato Russo, sei lá, Cazuza? O Cazuza eu não cheguei a entrevistar, porque o Cazuza... Eu vi vi 2 shows com o Cazuza, um do Barão Vermelho com o Cazuza, no Taj Mahal, uma casa que tinha ali na Farrapos, que era uma danceteria, assim, né? Mas que tinha palco e tinha shows. E o Barão Vermelho tocou lá com o Cazuza. Foi o primeiro show deles em Porto Alegre. Depois o Cazuza veio em carreira solo e eu fui assistir, ele já estava com a AIDS, né? Ele já estava com a coisa da doença e tal. E foi no Teatro Presidente. Mas o Cazuza eu não tive oportunidade de entrevistar. Bom, mas o Barão, o Frejá, várias vezes. Que legal, né? Deve ser incrível lembrar desses tempos, assim. E foi nessa época que surgiu a Hora do Rush, então, que é o programa que até hoje brilha nas finais de tarde, início de noite da 102.3. Voltou agora, né? Porque Como é que tá sendo essa volta, né? Eu fiquei uns 10 anos sem fazer o programa. Bom, a Hora do Rush surgiu na Bandeirantes ainda, mas ainda não era um programa com um nome, assim, com formato de programa. Eu tocava muito o Rush, a banda canadense, né? Uhum. E então, ali pelas 5 da tarde, 5:30, eu dizia, tá na hora do Rush, mas tá na hora de tocar o Rush, né? E aí eu tocava o Rush. E aquilo eu notei que tinha uma galera que curtia aquilo ali, né? Às vezes eu me esquecia de fazer e tal, aí alguém ligava e dizia, pô, hoje, e o Rush de hoje? Eu disse, tá, mas não vou tocar todo dia, né? O Rush. Aí quando a gente mudou pro Morro Santo Antônio e virou Ipanema, a rádio, né? Na frequência 94.9, eu resolvi então criar o programa A Hora do Rush. Aí incorporou de vez o bordão. Exato, às 18 horas. Porque fazia sentido, né? Vinha da história do Rush, mas vinha da história da hora do movimento da cidade e tal. E deu super certo, né? Então... Deu tão certo que tu carrega contigo até hoje, né? Incrível, sim, né? Sim, e aí agora eu tinha ficado uns 10 anos sem fazer o programa, porque... A rádio que eu trabalhava agora, nos últimos tempos, a Rádio Mix, ela não casava muito bem com a programação, assim, né? Que era uma rádio mais voltada para um público mais adolescente, mais jovem, né? Então, e também eu assumi uma função de gestão, assim. Ficou um pouco longe dos microfones por algum período. Eu fiquei um pouco afastado do microfone. Uhum. E quando eu saí, o ano passado, lá da Mix, lá da Ubra, né? O Fetter me chamou, a gente já tinha conversado algumas vezes sobre a possibilidade da 102, né? O Fetter sempre dizia, cara, eu te escuto na 102, eu te imagino na 102. E eu dizia, pois quem sabe, né? Vamos... Aí quando eu saí de lá, eu disse pra ele, cara, tô aí, né? Agora tô fora. E aí ele disse, não, então vamos dar um jeito, né? Vamos fazer isso aí funcionar. E aí, de fato, acabou acontecendo. E aí ele disse, vamos voltar com a Hora do Rush exatamente como era. Uhum. A mesma trilha, né? O Commodores. E
a mesma vinheta, daí eu fui procurar a vinheta, né, que eu usava na época, eu tinha tudo guardado. Ainda bem que tu tinha isso, né? O operador também lá da Mix, o Geles, localizou algumas coisas também para mim no computador lá, e aí voltou o programa exatamente como era. E o que eu mais escuto agora das pessoas, assim, que bom que tu voltou, mas eles falam como se eu tivesse voltado de uma grande viagem, entendeu? Uma viagem no tempo, assim. Ou como se, alguns eu acho que até pensam que eu não trabalhei em rádio nesses últimos anos. Eu noto que algumas pessoas não acompanharam, porque era uma rádio que saía do segmento do público que eu tinha formado, Uhum. entendeu? E eu trabalhei em rádio normalmente, né, nesses últimos anos, só que não fazendo esses programas, né? A Hora do Rush, Boys Don't Cry, que aí voltaram agora na 102.3. E o Boys Don't Cry que virou uma festa que fez 25 anos agora, né? Que fez 25 anos. Tu virou DJ também com uma festa que toca música dos anos 80, 90, 2000. Sim, e que eu nem imaginava que fosse durar tanto tempo, né? Porque quando eu comecei a festa em 97, não, 2000, 97 foi a Pop Rock. Eu comecei a fazer o programa Boys Don't Cry. A Pop Rock surgiu em 97, eu não me lembrava mais. Ela surgiu em 97. E aí em abril. migrou pra lá, tanto a Hora do Rush também, né? A Hora do Rush também. Também, isso. E aí o Boys Don't Cry começou, depois ele virou uma festa, eu comecei a tocar, fazer som em alguns lugares, aí eu resolvi colocar o nome Boys Don't Cry na festa. Mas eu não imaginava que aquilo ia durar tanto tempo, né? Eu fazia a festa, daí as pessoas me convidavam para fazer de novo, né? Aí enchia de gente. Tipo, tu foi meio visionário, né? Porque agora a gente vê cada vez mais festas surgindo, trazendo à tona essa vibe anos 80, o saudosismo e tal. Só que tu já estava fazendo isso há 25 anos, né? Sim, mas é que eu comecei a fazer o programa Boys Don't Cry e a festa para trabalhar com músicas que eu gostava. Eu era muito fã do Cure, do U2, dos Smiths, né? E toda aquela turma ali. Então, para mim, era assim, pô, vou botar as músicas que eu gosto aqui, né? E virou um negócio, virou um trabalho, né? Virou uma segunda profissão, assim, né? E claro, surgiram outras festas parecidas, né? A Ballonê, por exemplo, surgiu logo depois, inclusive algumas pessoas que trabalham hoje na Ballonê iam na Boys, nas primeiras. Entendi. O Roger Lerina foi total, né? numa das primeiras festas Boys, né? E eles iam num grupo, assim, aí depois eles resolveram fazer a Ballonê, que era um pouco diferente da Boys, assim. E depois surgiram outras, né? E alguns DJs que já tinham também algum vínculo. O fato é que as músicas dos anos 80 marcaram demais, né, as pessoas. Incrível, né? O que explica isso? Qual é a tua teoria sobre isso? Por que a gente tem essa marca assim tão forte? Foi um momento de virada, será, no Brasil? É que surgiu muita coisa, né? A quantidade de disco, banda e hit dos anos 80 é um negócio impressionante, né? Foi um boom e teve a redemocratização também, que contribui para um momento no Brasil de efervescência, talvez, né? Inclusive cultural, de liberação, né? Sim, e inclusive isso refletiu muito na música, porque essas bandas que eu tô falando aqui, né? Que surgiram, o Ira, Capital Inicial, Kid de Abelha, tudo veio naquele respiro do fim da ditadura, né? Bom, aqui em Porto Alegre também, E aí, aqui rock em Porto gaúcho, Alegre, né? exatamente, aqui as pessoas começaram a fazer também, porque, pô, se todo mundo tá fazendo, eu também vou fazer. Era a cultura do faça você mesmo, né? Do punk rock. E a gente conseguiu fazer algo sui generis aqui, né? Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente uma tem linguagem própria, né? Muito legal, né? E aí surgem as bandas gaúchas, né? O Engenheiros do Havaí, o TNT, o Nenhum de Nós, tudo na mesma leva, que né? tudo tu tocou também, né? Tudo. Engenheiros do Havaí, eu acho que fui o primeiro a tocar. Mas assim, não porque eu tenha sido o visionário, o único que sabia, não é isso, é que eles foram na rádio no meu horário.
Ah, tá. Levar a primeira gravação. Mas entendeu? tem muita essa história, né? Do cara que é o radialista, que é o Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro e tal. Tem um monte de história assim, né? Acho que até os Paralamas lá na Rádio Fluminense começou assim. Sim. O Teddy tava me contando, o Teddy Corrêa veio aqui já falar Sim. no Perimetral. E sabe Astronauta de Mármore, né? Que é um baita sucesso. O Teddy disse que na época isso não era música de trabalho. E aí disse que foram numa rádio lá, e agora não vou me lembrar o nome do comunicador, e ele pediu pra ouvir o disco inteiro e tal. E ele disse, eu vou tocar essa, que era Astronauta de Mármore. E aí o Teddy contando que não, que a gravadora enlouqueceu. Não, essa não é a música de trabalho, não queria de jeito nenhum. Deu um pânico na gravadora. E o cara começou a tocar e estourou. Astronauta de Mármore virou um dos grandes sucessos, né? Além de Camila e todas as outras que, enfim, o Teddy e nenhum de nós produziram. Tu teve alguma coisa assim também? Tive várias. O que acontece, assim, numa rádio, né? O que acontecia, né? Agora as coisas estão um pouco diferentes, assim. Mas alguém chegava na rádio com uma descoberta, né? Tipo, conheci uma banda, né? E às vezes um colega não curtia muito, mas tu resolvia investir, né? Então, assim, as coisas aconteciam paralelamente, assim, dentro de uma rádio, em vários horários, né? Por exemplo, a Kátia Suman lançou coisas que ela acreditou e que a gente, depois que virou, né, que a gente via que as pessoas estavam gostando, toda a rádio ia atrás, né? Toda a rádio aderia, né? Porque, claro, a gente tinha espaço para ser autoral, assim, para lançar coisas que queria, mas a gente queria o sucesso da rádio, né? Claro. Então, algumas coisas, assim, eu lembro que eu comecei a tocar por iniciativa minha, assim. O Engenheiros foi porque eu recebi o Humberto e o Carlos Maltz com a fita, com a primeira gravação. Eles foram lá na rádio à tarde, e à tarde era eu que fazia. Então eu recebi. Inclusive, eu tive uma pequena discussão com o Humberto, porque eu falei para ele que tinha algo na gravação que estava me incomodando um pouco e tal. Não era sobre o jeito de tocar, a execução, porque eu não toco, né? Eu não sou músico, aliás, é a frustração que eu carrego para a vida. Porque o meu pai era músico e eu não aprendi a tocar, né? Tá, mas tu virou um comunicador, tá mais que bom. Sim, claro, ok, não vou me queixar. Tu tá falando da questão técnica da gravação. Tinha um som, um ruído, alguma coisa que eu disse, mas isso não significava que eu não ia tocar ou que eu não tinha gostado. Eu só fiz esse comentário e o Humberto disse, tá, então ok, se tu não gostou, me dá aqui a fita que eu vou embora, né? Já que não gostou. E aí tu, calma, não é E bem aí assim. eu disse, não, cara, não te precipita, deixa a fita aqui. Deixa a fita aqui na rádio. Porque às vezes um locutor não gosta, mas o outro gosta. E que música era? Agora eu fiquei curiosa. A primeira música que eles levaram chamava Por Que Não? Por que não? Que era uma música que falava num casal, que te falava na redenção, o João e a Maria, por que não, por que não? E tu tocou, E depois eles gravaram ela com outro nome, teve uma história assim. E eu tenho a primeira gravação, eu tenho assim, num arquivo no computador lá. Mas depois que eles saíram, eu fui ouvir de novo e pensei assim, tem alguma coisa assim no som que me incomodou, mas acho que cabe tocar, acho que vale a pena, acho que tá legal. E toquei. E aí a gente tinha um telefone que ficava ali do lado, né? Era o único contato que a gente tinha com o ouvinte, era um telefone, uma linha de telefone. Da Ipanema era o 23 30 21. Tu ainda lembra? E aí começou a tocar o telefone? E aí tu sente a reação das pessoas, né? Tu tocava uma música nova, se 2, 3 pessoas ligassem dizendo, pô, legal isso aí, já era uma referência. Tá. Né? Ou se alguém dissesse, mas isso aí não dá, né? Aí já era uma referência também, né? E algumas pessoas ligaram e disseram que tinham gostado, né? Então eles, ok, agradou, né? E aí tu vai testando, toca de novo, sente a reação. E foi assim também com Replicantes, né? Replicantes, a primeira gravação foi Nicotina. E aí foi assim, o telefone não parava de tocar porque umas pessoas adoravam e outras pessoas odiavam, né? Porque era um punk rock porto-alegrense,
uma gravação caseira, assim, né? Ou caseira não, mas sem aquela estrutura de estúdio, assim, né? Era um som cru, né? Era um som ríspido, assim. Eu acho que talvez era a mesma proposta. E era a o que eles proposta, queriam, né? óbvio, né? Mas tinha uma atitude, tinha uma letra interessante, tinha uma coisa nova, um frescor, assim, que eu disse, que legal isso aqui, né? Que demais, Mauro. E muita gente dizia assim, esses caras não sabem tocar. Principalmente... E não sabiam mesmo, o Gervásio me contou que eles aprenderam tocando. Claro. E com isso tudo, tu virou meio porto-alegrense, né? Dá pra dizer hoje que tu é quase... Bom, tá, tudo bem, nasceu em Cachoeira, não vamos renegar as raízes. Mas tu é um porto-alegrense dos quatro costados, porque toda essa gente passou por ti. Sim, com certeza, né? Inclusive eu estou escrevendo um texto agora, que depois eu vou ver o que fazer com ele, onde eu falo nisso, né? Que eu cheguei em Porto Alegre, conheci o Bonfim e ali fiquei. Tu é do Bonfim, tu mora lá? Não, eu não moro no Bonfim, mas eu tô sempre ali, morei no Bonfim, né? A minha formação cultural e ao mesmo tempo festiva tem a ver com o Bonfim, né? Até hoje eu acho, assim, às vezes tenho vontade de voltar a morar no Bonfim, porque eu tenho uma afinidade com o bairro, assim. Hoje por outros motivos, né? Naquela época era muito a vida noturna, claro, né? Claro. A gente ficava caminhando na Osvaldo ali, conversando na esquina. Esquina maldita. A esquina maldita. Eu não peguei a fase efervescente da Esquina Maldita, porque a Esquina Maldita, no início dos anos 80, ela já estava diminuindo, né? Ela foi forte nos 70, né? E eu cheguei, claro, eu cheguei aí naquele bar que tinha o Isaac, que era o garçom. Sei. Que me fugiu o nome agora. Também me fugiu. Bom. O Alasca, não é? Alasca? Acho que era o Alasca. Pode ser. A memória já não é mais tão... Também já faz um tempinho, né? Já faz um bom tempo. E eu cheguei aí no Alasca, fui atendido pelo Isaac, né? Mas assim, a coisa já estava migrando ali para o lado do Ocidente, né? Então ali que era o movimento, né? E a gente ficava muitas vezes ali na esquina do Ocidente, encontrando todo mundo, né? E às vezes nem entrava em lugar nenhum, só ficava na esquina. Né? Tá aí, tu tá escrevendo o quê? Uma biografia? Eu tô escrevendo uma autobiografia. Poxa, que legal! Musical, assim. A minha relação com a música. Claro que eu vou me referir a algumas coisas de rádio, mas não vai ser um livro sobre rádio. Porque eu tenho 2 livros que já tratam mais especificamente das rádios, né? O Prezados Ouvintes e o da Pop Rock. Que é mais ou menos a história da rádio, assim, né? Como é que foi, como é que aconteceu. E agora eu vou focar mais, assim, na minha relação com a música e com os artistas, né? Então vem coisa boa, hein? Eu não sei se vai se concretizar, né? Mas eu tô trabalhando, assim, tô fazendo, né? Mas precisa ainda bastante coisa para dizer que vai ser um projeto completo, viável, assim, né? Legal. Pai, Mauro, olha, eu tenho que te contar que o nosso tempo tá acabando. Como passa rápido, né? Eu tinha muita coisa história, pra te perguntar ainda, né? E acho que quem tá nos vendo também, porque é muita história pra contar, né? Tem muita coisa legal. Mandem as dúvidas pra cá, que vocês ficarem em dúvida. E aproveita e convida quem não conhece teus projetos. Eu acho difícil que alguém esteja nos assistindo que não conheça, mas como é que as pessoas fazem pra te ouvir? Bom, eu tô no ar na 102.3, né? A melhor playlist do rádio. E curtindo muito a turma toda ali, né? Da rádio e fazer os programas de novo, voltar a ter esse convívio com a música, com a coisa de ser o DJ, né? Então a Hora do Rush é diariamente, 19 horas. E o Boys Don't Cry, sábado e domingo, que é uma coisa diferente, porque antes eu fazia só no sábado, né? Então tem sábado e domingo, às 4 da tarde. E esse é o meu trabalho na 102.3. E para saber da festa Boys Don't Cry, é só te seguir no Instagram, nas redes sociais, que tá tudo lá. A gente divulga, né? O @MauroBorba é o meu, e tem também o Instagram da festa, né? É verdade. Que é @FestaBoysDon'tCry.
Então ali fica sabendo do roteiro, né? Contar um segredo aqui, o Mauro me convidou pra festa dos 25 anos, só que começava às 11 da noite, aí eu não fui. Pois é, agora tem essa tendência, né, de começar mais cedo. Eu aprovo. Que vergonha, né? Eu gosto desse horário. Eu fiz algumas festas no Viva Open Mall ali, que começava às 8. Sim, ó, 8 tá bem mais civilizado aí, ó. E eu curti, eu achei boa a ideia, sabe? Só que assim, ali no Opinião, onde eu tenho feito agora, ainda tem aquela tradição da casa noturna que vai até de madrugada. E tem algumas pessoas que ainda gostam disso, né? Mas tem um movimento aí assim, que tá puxando as festas para cedo, né? Até alguns jovens estão curtindo isso e tal, né? A festa da Kátia no Ocidente começa cedo. Tem outros eventos aí também, mas eu acho legal, eu curto. Prometo ir um dia, tá? Tá bem. Aí eu durmo de tarde pra ir de noite lá às 23 horas na tua festa. Eu vou falar com o pessoal da Opinião lá pra gente começar pelo menos umas 9 da noite. Tô brincando, tá? Mauro, obrigado, tá? Prazer falar contigo, muito legal te receber aqui. E sobre esse livro, quando tiver mais adiantado, tu me avisa, né? Vamos botar na minha coluna lá em GZH, tá bom? Com certeza. Obrigado pelo convite e tô à disposição aí pra bater papo, porque então, é sempre bom, né? Legal, beijo. Até a próxima. Até.